Olá, queridos telespectadores, sou o Luiz Abel Jornaleiro e bem-vindos ao programa Nerd Renegado, um programa para falar de cultura nerd. Hoje estou aqui com os meus colegas, por favor, se apresentem. Regis, eu sou o Regis. Tribe e o sonho que se sonha junto é só um sonho que se sonha acompanhado vira realidade. Eu pessoal. Então começamos bem. Pessoal, o programa Nerd Renegado tem o apoio da Terra X Comics, né? Loja de quadrinhos especializada em quadrinhos e colecionáveis, e da Domínio Geek Store, que fica no Nacional da Medianeira. O tema hoje, né, dando sequência, será Sandman. Vamos abordar a obra do mestre Neil Gaiman, a obra máxima do mestre Neil Gaiman, né? Mas alguém tem notícia? Notícia embasada? A obra máxima dos quadrinhos. A obra máxima dos quadrinhos da linha Vertigo, do Neil Gaiman, Sandman. Não, dos quadrinhos. Isso é questão de gosto, cara. Sim, Isso é dos questão de quadrinhos. gosto. Se é gosto, quadrinhos é essa. Notícia. Filme, senhor. Notícia, Primeiro, temos várias. eu acho que a primeira notícia que a gente pode dar, até uma recomendação pro pessoal, vão ao cinema final de semana, porque tá chegando aos cinemas, deve... Essa semana é a semana de estreia, né? Foi a semana de estreia do It, a segunda parte do filme do... Capítulo 2. Capítulo 2, baseado na obra máxima do mestre Stephen King. Stephen King. A gente quer fazer um programa falando sobre Stephen King também, Sim. talvez sobre It, a gente não sabe ainda. E outra questão também dentro da área do cinema é que o filme do Coringa, protagonizado pelo Joaquin Phoenix, está fazendo o maior sucesso, foi aplaudido no Festival de Veneza e já está nas apostas do Oscar, né? Já tem gente apostando nele pro Oscar do melhor ator e tal. verdade. Só uma coisa, tu falou que o It é a obra máxima do Stephen King. A obra máxima do Stephen King é Max Overdrive, que é um filme terrível. Os caminhão ficam loucos e querem dominar o mundo. Ei, o Regis e o Rodrigo são os reis da tosqueira. Uma coisa normal, Mas sempre. eles conhecem isso, eu não sei como é que eles são. Eles são anti-Google. Outra notícia muito embasada, muito bacana, pra quem não sabe, a gente tá vivendo a era Conan, por assim dizer. Agora tá saiu recentemente Conan o Bárbaro, né, mensal, e agora vai ser lançado a Espada Selvagem mensal. Mas tudo... Por favor. Eu sou muito a interromper, o meu forte é isso. Tudo começou por causa que o Pipoca e Nanquim lançou as obras clássicas do... Robert E. Howard em livros. Em livros, entendeu? Como eles foram realmente feitos. Isso. E agora ela vai ser a Espada Selvagem de Conan, no caso, que vai ser lançado, que é o que a Bel tá falando, é a transposição dessas obras pro quadrinho, né? É, na verdade... Ia sair pela Salvat, né, Bel? Isso, eles lançaram a Salvat, lançou, porque não sabe, né, há uns meses atrás, ou ano passado, 4 edições de teste, foi muito bem, né, se saiu muito bem nas vendas, eles tiraram um termômetro e foi muito positivo. Só que, infelizmente, a Salvat e a distribuidora da época tiveram inúmeros problemas de distribuição, não só com todos os títulos da Salvat, o que fez com que provavelmente eles recuassem em relação a dar sequência ao lançamento da Espada Selvagem de Conan. Aí eles cortaram, eles pararam eles abandonaram o projeto. E agora a Panini abraçou recentemente e vamos receber essa semana lá na loja lá, o volume 1 da Espada Selvagem Agora de com a Conan. Panini, cada edição coleção. R$98, tá passando. Não, ela começa com aquela... O primeiro é 9,90, R$9,90, a segunda eu acho que é 21, 22... R$29,90. R$29,90 e depois a as outras terceira- 100 e poucos pilas. A terceira é um preço razoável, lá pela 20ª, 2 rins e um fígado. Diz que essa coleção originalmente ela é pensada em 75, 76 volumes. E 75. vai ter figurinhas? Tu diz um mosaico? Não, a figurinha tem um Lombada? balão faltando, daí o cara compra a cartão Provavelmente. do balão e... Cara, é uma informação que eu vou ficar te devendo. Tá, isso aí é notícia de quadrinho, mas alguma coisa que a gente tenha esquecido? Antes de entrar no Não, cinema? não é isso aí. Eu acho que é isso aí, que vamos lá. E que, claro, a gente vai ter a série pela Netflix do nosso personagem, título do programa de hoje, né? O cinema, né? Da obra máxima dos quadrinhos. Isso foi anunciado. Da Vertigo pelo Da Neil Vertigo. Gaiman. Tinha sido anunciado, né? Foi anunciado uns meses atrás, um mês atrás, a parceria, né? Netflix / Warner Brothers com o Neil Gaiman / o David S. Goyer para fazer a produção da série do cinema, que vai ser dividida em arcos, o que nos deixou muito feliz e façamos voto que dê certo. A gente vai ter uma série do Watchmen, vamos ter uma série de Sandman, a gente vai ter também uma série, essas séries fantásticas que são da DC Universe, que é Titãs. Titãs. Então, quer dizer assim, tem muita coisa pra te assistir em casa se tu é nerd. É, Não sai se de casa. prepara aí que Se vai você ter- é nerd, não sai de casa. Vai vida- ter sua vida- uma boa, o resto vai ser tudo bomba. Geralmente é assim. Sua vida social Mas vai se tiver acabar. uma dessas boa, já tá valendo. Que seja Sandman de preferência. Pessoal, vamos entrar em qual parte do cinema? Pra gente deixar o fã ligado, né? A gente já fez uma pequena premissa, um pequeno prelúdio, né, do programa
programa falando um pouco sobre a carreira do Neil Gaiman, falando um pouco sobre Tem pincelando esse um sujeito pouco. bonito que o Regis é apaixonado, que é bonito. Neil Gaiman é bonito. Quem discorda não conhece o que é Mas a beleza. É verdade. Discordo Então que é vamos beleza. dar seguimento, se aprofundando na obra Prelúdios Noturnos, que merece, né, ser desmembradinha ali, começando com o que, com quem, e quando e onde. Podemos começar, na verdade, antes do Neil Gaiman, antes de escrever o Sandman, né? Falou, escreveu Orquídea Negra e tal. E era comum na época, aconteceu não só com ele, com outros escritores, de pegar personagens que eram meio relegados, assim, meio terceiro e quarto escalão. E ele pegou o Sandman, né, que era um personagem já antigo na DC, né, tem duas versões, inclusive a primeira versão é do Wesley Dodds, da Era de Ouro, que era um personagem que utilizava capa, uma coisa bem do vigilante, detetive. Ele usava e tal, pistola de gás. e uma pistola de gás que fazia as pessoas dormirem, né. E o segundo, um pouco mais recente ali, é 74 e tal, que é o Garrett Sanford, né, que é basicamente a mesma premissa e tal, só que ele tem uma coisa mais de roupa de super-herói, cueca por cima da... Um tem uma figura mais no ar, assim, mais Exatamente. parecido com o Mas Batman, e o mas outro... muito da época, né, que foram criados. exatamente, Né? exatamente. E os dois personagens, os dois Sandmans, tanto o Wesley Dodds quanto o Garrett Sanford, eles são citados na obra do Sandman, né, meio que rapidinho e E tal. o Wesley Dodds, mais pra frente, dá a impressão também que ele usa o Sandman, que é o personagem título, como um símbolo, assim como o Batman usa o morcego. Na verdade- o Sandman Morfeu viria a ser o morcego desse Wesley Dodds, é o símbolo que ele Na verdade, usa. o Wesley Dodds ele é só citado, o outro que eu não sei o nome de cor, ele é bem Guedes, aprofundado sim. na história. Na saga A Casa das Bonecas ele Mas aparece. seguindo, mais. né, a história do Sandman, né, o personagem, né, ele é um perpétuo, né, o Neil Gaiman, na verdade, ele gosta dessa questão de tocar em mitologia, e o Sandman, na verdade, é uma mistura de mitologia, tem coisa nórdica, grega, egípcia, árabe, japonesa, enfim, tudo, ele pega tudo, engloba e faz a história, né, e dentro do conceito do Sandman, ele criou os perpétuos, que são 7, né, que é, vocês me ajudam, sonho, É o morte. sonho, morte, destino, destruição, desejo, desespero e delírio. isso aí, são 7, né, e Seriam eles- todos com D, só que é Diff, que é morte em inglês, e o Dream, que é o sonho. Inclusive diz a lenda, ou não, que tinha um mais, só que ele cortou Cortou por pra causa do manter D. essa... que todos começassem com a letra D, né? Até Tipo, no... essa informação é o Tempo, no caso, que seria um dos irmãos dele, que mais futuramente ele vai ser abordado na série, nada a ver com o arco principal, mais pra frente ele vai ser abordado, só que ele foi cortado na original por causa da letra D, que não tinha No nome. Brasil- Agora, por que tinha que ser com D? No não Brasil sabia. eles chamam um sonho de devaneio, né? Devaneio. Pra tentar... Só que eu não sei como é que eles fazem com a morte. Tem uma tradução também? onde a morte é com a letra D. Bom, mas seguindo, né? Só para explicar o que são os perpétuos, né? Eles são basicamente entidades, né? Que representam manifestações ou Aspectos da da realidade do ser humano, como a morte, o destino, enfim, o sonho, enfim, todos eles, Destruição, né? delírio, Destruição, sonho. Eles delírio são- e tal. Na verdade, a gente costuma dizer até que os perpétuos, para ser bem correto, bem exato, eles não são nem deuses, nem seres vivos, eles são como se fossem a origem da criação dos próprios deuses, porque os deuses existem na imaginação, eles existem nos sonhos, existem na fé, então eles são mais que deuses, eles são aspectos realmente da realidade, eles controlam a nossa realidade, é como se fossem as grandes barreiras da sanidade da humanidade. Então, quer dizer, no momento que ela se entrega para o sonho, que ela se entrega para a destruição, que ela se entrega para o devaneio, Um desequilíbrio, né? exatamente, eles são como se fossem os limites, os parâmetros que nos Eu dão só quero assim, sanidade. deixar bem claro, para bem resumir o que é o perpétuo, tipo o sonho, ele não é uma manifestação, ele é o sonho, entendeu? A destruição, ele é Ele representa destruição. Eles são diferentes de Deus. Eles não, mas essa é a questão, eles não representam, eles são aquilo. Eles são o delírio, eles são o destino, eles são a morte, entendeu? Eles são aquilo. É, porque os deuses, tu tem, para a mitologia, Sim, tem os o seu deuses, Deus, os deuses trovão, né? temem os perpétuos, no caso. Eles respeitam os perpétuos. Porque eles são criações que os perpétuos controlam. Então, quer dizer, no sonho lá existem deuses, surgem os deuses a partir do que... Claro, porque tudo foi, no caso, é de um sonho, de um desejo que surgiu a criação de um Deus para ser adorado por algum E motivo. esse ponto, a partir esse daí, ponto é interessante porque como a série foca no Sandman, né, que é o sonhar e tal, tem vários nomes, Morfeu, enfim, vários nomes que ele tem. O reino dele é o sonhar e dentro do sonhar tem o castelo dele, que por sua vez tem uma biblioteca que é onde fica todos os sonhos e pesadelos que as pessoas têm. E aí é onde são criados os deuses. Não, peraí. os- Não é isso. A biblioteca tem todos os livros que Sim, nunca sim. foram escritos. Nunca foram escritos, Também, exato. também. Não, na verdade, os sonhos, isso aí não tem um lugar específico. Os sonhos e pesadelos são forjados dentro do sonhar pelo Sandman. Na biblioteca ficam os livros que Sim, nunca foram todos os escritos. sonetos que não são escritos. Músicas todas as que não músicas, foram né? publicadas. Tudo aquilo Tudo que que tu pensou em fazer. É aquela história assim, um dia eu Tá quis lá. escrever um livro, mas eu nunca escrevi. Esse livro tá lá na biblioteca, então... Na biblioteca.
biblioteca do Lucien. Perfeito. Que é o perfeito. bibliotecário, que é um personagem que é desenvolvido mais pra frente também. Aparece mais dele. Pra quem for comprar o que tá saindo hoje em dia, que é o Sonhar, o encadernado Sonhar, começa com o bibliotecário. Isto. Passando pelos conceitos concretos que são os perpétuos, onde vamos, meus queridos colegas, agora? Eu só vou explicar o que é o Sonhar. Eu acho só... que é Sonhar, isso O aí. Sonhar é o local, é o reino do Morpheus, do Sandman, É do como se cada um Lord tivesse Volador. seu feudo, assim, seu espaço. Cada um deles tem o seu respectivo reino. Uns são bem abordados, outros são pouco abordados, mas cada um tem seu reino. Até o reino de destruição não é mostrado em momento nenhum na saga do Sandman, No entendeu? Sonhar dá uma No pincelada momento- só. No Sonhar No Sonhar dá aparece. uma É. pincelada. Não, mas no Sonhar não, é que não adianta, depois a gente conversa. Tá. Mas só que no caso, assim, ó, o do Sandman, que é o explorado, que é o Sonhar, é onde tu sonha e onde ele cria o teu sonho. E lá dentro do Sonhar, os limites do Sonhar, quem administra é o Sandman, ele é o Lorde geral daquilo lá, ele é o deus daquele ambiente. E os sonhos e os pesadelos trabalham para ele ali dentro com o único intuito de fazer o sonho para te sonhar. Exatamente. É isso aí. Perfeito. E o curioso é que ele tem o papel dele, ele é um misto do rei, do monarca, do líder deles e ao mesmo tempo o carcereiro, porque ele atua trancando os pesadelos ou impedindo que eles acessem ou que eles assumam a nossa realidade e também ao mesmo tempo moldando os sonhos para que nós possamos retornar para a realidade. E isso nesse primeiro arco que a gente vai comentar mais hoje, chega um momento que o personagem quer quebrar essa barreira e é quando o Sandman mostra seu poder para evitar que os pesadelos eles saiam e venham para a realidade. Exatamente. Uma das coisas mais interessantes no conceito criado pelo mestre Neil Gaiman em toda a mitologia do Sandman é que ele criou esses 7 perpétuos, ele criou todo um universo basicamente do nada. A Karen Berger deu liberdade para ele começar trabalhando, ele ganhou o personagem Sandman para trabalhar, que era o Wesley Dodds, mas foi um personagem ao qual ele não tinha muita empatia, ele queria fazer uma coisa nova, ele criou todo esse conceito. Da onde esse conceito parte no primeiro arco do grande arco do Produtos Noturnos? Vocês querem já entrar nessa... Só para uma das referências do Sandman que a gente já citou, mas vale a pena citar de novo, né? É que o Sandman, comparado com os outros que existiam no universo DC, de semelhança é só o nome, né? Sim. Porque a grande influência que ele tem no mito que tem da cultura europeia, que é o Sandman mesmo, inclusive tem música do Sandman, pode procurar e o pessoal conhece e tal, que é um personagem que lida com sonho, né? Isso. Tem um saco, né? Tem uma areinha, joga areia na cabeça da pessoa. No olho. No olho, né? pra E pessoa isso sonhar. seria, dizem que é a remela que fica Que é o no que faz canto tu do coçar e o tal. olho antes de dormir. Exatamente, aí a areia acumula e vira remela e tal, aquela coisa. Que é o personagem que traz os sonhos e tal. essa A coisa. origem dos Guardiões. É, exatamente. A animação. personagem, Esse personagem. Exatamente. E só para Não vai citar, peraí, não vai citar o João Pestana? João Pestana, Pestana. brasileira. cultura. E só O resto é o para defensor só- do folclore folclore nacional. Com certeza. E só para concluir que o Regis falou também dos perpétuos ali, quem não tem um reino específico, um local específico, é a morte. A destruição é citado que existe um local o local do destino, que é o mais velho deles, É porque é o a mais antigo. filosofia é que a morte está em todo lugar. Sensacional. E o destino, ele carrega um livro, ele é o mais antigo, porque ele conhece a história até o final, e ele carrega um livro consigo, que é como se ele lesse a realidade, e ele caminha por um jardim. O restante, todos eles têm um certo espaço, assim, o seu feudo específico, que é onde... E dentro do sonhar tem a ideia do mestre moldador, que é quem molda os sonhos e as realidades. É como se fosse um grande local onde todos os teus desejos, eles se materializam, eles se tornam. É para onde a gente vai no momento que a gente sonha. E o papel do Sandman é que a gente retorne para a realidade sem trazer aquele sonho conosco. Aquele sonho tem que ficar lá. Perfeito, perfeito. A gente está explicando de uma forma, pessoal, para quem não é muito iniciado, entender mais ou menos o conceito da obra, né? Que é para vocês entenderem a grandiosidade da obra Sandman, que ela aborda de tudo quanto é tipo de temática, né? Desde a família, amor, desamor, desespero, encontrar o seu lugar no mundo. Problemas familiares. Problemas familiares, porque querendo ou não, os perpétuos são irmãos, então eles têm problemas entre eles, eles tentam resolver os problemas entre eles ou não resolver, uns conspiram contra os outros e por aí vai. Vocês querem entrar no primeiro arco já? Acho que sim, vamos lá. Perfeito, primeiro arco, o Sono dos Justos, que começa o nosso querido Regis. Sonho dos Justos acontece na época da Primeira Guerra Mundial. Qual o primeiro nome? Qual o primeiro arco? O nome é Somos Produtos Noturnos, né? Não, assim, O arco geral geral, é que a gente vai trabalhar no capítulo programa é o de Sono hoje. dos Justos. O Sonho né? dos Justos. Não. Na Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Está acontecendo diversas mortes
os filhos de pessoas importantes da sociedade estão morrendo na guerra. E um certo grupo de ocultistas daquela época, algo como Aleister Crowley, algo Isso, assim, é. eles fazem O Roderick Burns, que é o Lorde Demônio. eles né? conseguem um livro, que até esse livro depois não é citado, o mais pra Grimoire, frente roubado da biblioteca, Daí né? ele é citado nesse livro e eles querem fazer o que? Eles querem aprisionar. Livro Místico de Madalena. Sim, esse livro não é, eu digo, mas só foi citado essa vez. Depois, mais pra frente na obra, ou só se eu não percebi, ele não é citado novamente. Não. Daí eles acharam um círculo, tipo um círculo pra quem curte Full Metal Alchemist. Um círculo de Um círculo, não, um transmutação, círculo de transmutação que eles fizeram no chão para aprisionar a morte. Na verdade, a morte. Eles dizem claramente que eles vão aprisionar a morte O para Lorde acabar. chantageia um cara que é o curador do Museu de Londres para obter o livro. Isto. E por que ele promete para esse sujeito? Ele né? promete, eles prometem que todos eles, o plano deles é a vida eterna, no caso. Ninguém mais, é que na verdade, na teoria deles, ninguém mais vai morrer, entendeu? Sim, sim. E daí o que acontece quando eles fazem esse ritual, que mata um gato, e tem um monte de peculiaridades do ritual. Quando eles fazem esse ritual, acidentalmente eles prendem o sonho que está fraco, por causa de batalhas que ele teve, que vai ser abordado futuramente após esses arcos no Prelúdio, que é uma outra edição que não tem nada a ver com o arco original do Sandman. Exatamente. Ele é capturado e ele fica ali durante 75 anos, durante um certo tempo... 70 anos? 7 décadas. Ah. E é que teve uns dias também, teve esses dias a mais. Durante esse tempo, e durante esse tempo, todo esse pessoal que ficou ali com ele, essa seita, no caso, esse culto foi caindo num... Como é que eu vou falar? Ele foi caindo num desleixo, entendeu? Num limbo, assim, Num limbo, é. as pessoas não foram... Nasceram novas gerações Que não acreditavam mais naquilo naquela ali. misticismo. Só que Exato. o sonho, ele ficou esses 70 anos trancado dentro de uma redoma de vidro sem falar nada com ninguém. E junto com ele, quando ele apareceu um elmo, um rubi e uma algibeira, que é um saquinho com areia, que são na cabeça dele, são os materiais as armas dele que dão poder a ele. Mais pra frente nós vamos descobrir que não é isso. Claro. Não, e o interessante também tem toda uma estrutura assim, ó, de gerações, entendeu? Então, quem prende ele acaba morrendo, ele e fica na prisão, e aí os filhos, o filho desse sujeito assume como O Alex. o É o Alex. novo. O Alex E na Burns. verdade o Alex assume e nem o Alex nem se importa com aquilo. Quem se importa é o parceiro do Alex, que é o namorado do Alex, que se tá importa preocupado em soltar que é o o... cara que administra aquilo ali. Daí chega um ponto que eles pensam em soltar. Só que daí eles pensam, mas nós vamos soltar e vai dar mais problemas se nós ficar com ele preso aqui. Sim, eles não sabiam o que fazer. Na verdade, eles estavam com o Morpheus, que era um perpétuo extremamente poderoso, e eles não sabiam o que fazer com ele. Cara, o que a gente vai Sim, fazer o com plano esse era cara? outro, mas eles o plano era pegaram- outro, o plano era prender a morte, né? Só que eles sabiam que do poder deles, então depois que eles já tinham feito, não tinha mais como desfazer. Exatamente. E só para lembrar rapidamente, assim, eu dei esses 3 itens que são o que vai gerar o Prelúdios Noturnos, esses 3 itens que roubaram dele. E quando ele caiu, ali tomaram dele, que ele estava fraco, o capacete, a algibeira e o rubi. No final do Prelúdios Noturnos, o Sandman consegue fugir por causa que esse rapaz, que é o dono da seita no momento, filho do que invocou o Sandman, Alex. ele rompe o círculo com um tipo de um sal, um negócio que ele passa com a cadeira de roda, e o Sandman vai até ele e fala pra ele, fala as observações, como por exemplo, por que tu me prendeu? Do cara, não, que nós não ia ter prendido, nós queria prender a morte. Ele falou, então agradeçam por ter me prendido, que se fosse a morte era muito pior, e ele deu pro cara a dádiva ele diz que é uma dádiva, o despertar eterno. despertar O cara eterno. fica a vida inteira despertando. Ele sonha que acorda, na verdade, mas está dormindo, né? Esqueci de falar que durante todo esse tempo que o Sandman ficou preso, teve gente que engravidou dormindo, teve gente que nunca mais acordou, teve gente que nunca mais dormiu, teve gente que morreu dormindo. Tudo isso aconteceu, teve gente que engravidou dormindo durante esses aconteceu 70 no anos. Kill Bill também, quase. E todos esses acontecimentos vão ter repercussões. Tudo que aparece, todo o quadro o que embrião, aparece, tudo é do futuramente vai ser abordado. E o próprio Algum adendo? Gaiman falou que eu citei no programa que a gente falou sobre Gaiman também, essa questão dos séculos, que ele foi preso em fins da Primeira Guerra Mundial, em 1917. Isso. 1917, e ele é solto depois em 1987. Ele linkou acontecimentos históricos. Exatamente, porque o que acontece ali? Foi um momento em que o mundo, Estagnou. de certa forma, se estagnou e a gente deixou de acreditar em misticismo, em magia, a gente se tornou cada vez mais racional. E é bem isso que acontece na passagem do tempo ali daquela família que aprisionou ele.
dele. Os filhos já não acreditam naquela seita, naquele misticismo. Tanto é que o cara passa uma cadeira de rodas em cima de um círculo que ele não acredita, que ele acha que é só sal. E na verdade é o que É onde aprisiona ele tá o preso, Sandman. sim. Exatamente. Daí o Sandman foge pelos sonhos das outras pessoas, um carcereiro Isso é que genial, dormiu, isso é ele genial. foge num sonho de um carcereiro Isso é que genial. dormiu e volta pra casa. Se o Cartucho tava na praia, ele pegou o punhado de areia que ele precisava, Isso. com aquilo ali ele arrebentou, ele tava preso dentro de uma redoma, né? Aí, porque assim, ó, tinha 2 carcereiros cuidando dele e a única ordem que eles davam é que os caras não podiam dormir, né? Porque eles sabiam que ele era o Morpheus. Os caras Aí- ficavam tomando café 24 horas por dia. Direto, que nem nós aqui. Aí um deles deu uma cochilada, sonhou que tava na praia e foi a deixa que o Morpheus precisou pra pegar o punhado de areia que ele Ele precisava. fingiu, na verdade, ele fingiu que tava tinha morrido. morto. Fingiu Aí que tinha morrido, o cara é, entrou e ele o cara- soprou ele areia na soprou cara areia do e cara. conseguiu fugir. Assim, ó, como é que se diz? Uma fuga espetacular. Entrando no segundo arco, Anfitriões Imperfeitos, que é com o senhor Rodrigo. Bom, basicamente a sequência, né, lógica do primeiro, né? O Sandman consegue escapar da redoma de vidro que ele estava, né? Sim. E ele volta pro Sonhar, que é o reino dele, que a gente já explicou mais ou menos como é que funciona. E lá ele encontra, logo no limiar, ali na beirola do Sonhar, ele encontra o Abel e o Caim, que são personagens que são muito citados depois, né, na história. Não são personagens que foram criados pro Sandman, já existiam, mas o Neil Gaiman aproveitou os personagens. Na Bíblia, né, Rodrigo? Sim. Isso que eu ia falar, né? Eu sei que tu ia dar uma zoadinha. Pegou a veteada ali, percebi. A gente tá ficando Mas esperto. enfim, basicamente ele chega lá, encontra o Caim e o Abel, né? E consegue voltar pro Sandman e lá ele, obviamente, ele começa a busca de fato dele pelos 3 artefatos. Cara, ele encontra o Lucien, que é o único dos empregados dele que ficou lá e tal. Tem né? vários pesadelos fugiram. Não, os pesadelos tudo fugiram, Tudo fugiram. E o Sonhar está totalmente Tá destruído. destruído, Ele né? castelo tá se desmanchando, né? Exatamente isso. Daí, Algum basicamente, sonho esse cara. o objetivo dele é buscar os 3 objetos que eram dele para tentar poder. recuperar o poder e reestruturar reconstruir o reino dele, o né? Sonhar, né? O reino dele. E ele faz ele chama as 3 fendeiras, qual é o nome mesmo? As bacantes, as Hecateias, hecateias, aham. São As bondosas. as bondosas, enfim, são vários nomes que tem, né? E junto com elas, elas fazem um feitiço, né? Uma magia ali, ritual, para ele descobrir onde é que estão os 3 artefatos, né? A máscara ele descobre que está no inferno, né? Com um demônio, né? Com Xerozon. Xerozon, que depois é citado mais à frente. Demônio de 3º escalão do inferno, ele nem é muito importante. O Rubi, ele tá de posse da Liga da Justiça. Exatamente. Porque foi usado por um E a vilão. Algibeira, né, tava de posse Do Constantine. de um homem chamado John Constantine. Do Na verdade, não está em posse do Constantine, né? Mas o Constantine Mas sabe onde ele está. ele sabe onde ele tá. E o que conta, que eu não me lembro se é nesse capítulo também, que durante 70 anos a ordem foi se espalhando. Então, um membro da ordem traiu aquela ordem que tinha sim, aprisionado o isso. Sandman Isso. e levou esses Eles 3 roubaram artefatos os pra América. artefatos. Porque aquilo acontece na Inglaterra. Daí esse pessoal foge para os Estados Unidos, foge para América O inferno. e leva os 3 artefatos. E aí esses artefatos se espalham. O do inferno é assim, no meu capítulo, agora me lembrei do inferno, o cara faz um pacto com o Xerozon, em troca ele dá o elmo, Na verdade, e vai indo, e um cara rouba o cristal e dá pra amante, e assim vai indo. Na verdade ele fez um pacto E com o essa Xerozon mãe para que tinha o Magus não muito matasse ele, né? Mas daí na hora que tinha Só era sacanagem. tá? só que a concubina do Magus, que fugiu junto com ele, tava com um artefato, com um dos artefatos que dava proteção. Quando ela fugiu e roubou dele, ele ficou Ele sem a morreu proteção. na hora, morreu Aí na hora. o Magus mandou matar ele com uma magia, né? Sensacional. Sensacional. Tem falta alguma coisa pra Não, acho que o concluir teu arco? principal do segundo capítulo é esse. Ele descobre onde está a joia, os artefatos e começa a busca dele. E ele, a primeira que ele vai, aí já começa o capítulo seguinte, né? Ele vai atrás do que ele acha que é o mais fácil, que é... Entre a Liga da Justiça e o Inferno e um simples humano, ele acredita que é mais fácil no humano. Ele não sabe quem é esse humano, né? Entrando no Não, mas o capítulo, humano esse aí tava tranquilo. Pela primeira vez. a gente passou no capítulo, né? Anfitriões Imperfeitos, e entrando agora no terceiro capítulo, né? Isso. Sonho um breve. Não sonhe um breve, sonho comigo, né? Essa que é uma música, né? Isso. Que é muito famosa, gente. E assim, ó, é Capítulo de basicamente Volta é ao o Futuro. capítulo que trabalha com o Constantine. Sim. Que Quem é Constantine? Constantine é um personagem que apareceu a primeira vez na obra Monstro do Pântano, do Alan Moore, exatamente no arco gótico americano, e que depois foi explorado, foi feito uma origem para ele com Jamie Delano, e depois tiveram vários autores fantásticos, É fenomenal dentre os essa quais... origem dele. Do dentre Jamie os- Delano é fantástico. É muito boa. E depois teve uma fase fantástica, quando a gente for falar sobre Hellblazer, a gente vai Tem filme, explorar, tem série, que é o The
Demoníaco, que é uma série do Garth Ennis ali, que eu acho que tem que fazer um programa só sobre o Demoníaco. Resumindo, é o Keanu Reeves. Não é. É o Keanu Reeves, sim. É o Keanu Reeves, sim. O que é o Constantine, cara, telespectadores? Ele é um músico barra malandro, barra trapaceiro, barra mago, barra exorcista. Barra ocultista e por aí vai. E por aí vai. Então, ele é Barra basicamente... o Keanu Reeves. Barra o Keanu Reeves. Italarico. Talarico. Pegou a mulher do Monstro do Pântano. Exatamente. Não, mas o Monstro do Pântano não obrigou. Vamos continuar. Não, fala mal do cara, não mente. Tá, e daí o que acontece? O Constantine acorda uma manhã que ele sente que ele tá sentindo um ar de magia, ele disse fogos de artifício em um parque, e aí ele fica aguardando o que é e vai pra lanchonete, que ele vai toda manhã tomar um café, uns ovos, pensar em quantos demônios ele vai encontrar aquele dia, e quando ele tá lá ele encontra uma mulher, que é uma senhora lá, que é uma entidade mitológica também, que diz pra ele que o Morpheus ressuscitou e tal, e que o Morpheus virá atrás dele. Aí ele começa a pesquisar e tal sobre Morpheus, meio que sem vontade, porque ele tem outros casos para cuidar. E aí, um belo dia, bate na porta dele o próprio Morpheus, perguntando pro Constantine se o Constantine sabe da algibeira dele, ou do saquinho de areia dele, que é a primeira relíquia. Daí o Constantine diz, eu devo ter guardado em algum lugar. Sabe quando chega no teu quarto e diz assim, onde é que tá aquele negócio que o fulano me emprestou? Tipo quando a Abel pega alguma coisa do Regis emprestado e perde. Onde é que tá? Nunca mais. Tá em algum lugar aqui. Não tem como perder 10 Tinha que sobrar pra Não mim, tem né? como perder 9 edições de Preacher. Não tem como perder as 9. Cara, não tem. E um velho Logan. Aí o Constantine dá uma de Abel assim, vai lá, peraí que eu tenho em algum lugar, vai no ponto e começa a procurar as edições e tal, onde é que tava isso aí. Aí ele lembra que ele teve uma namorada e daí eles meio que brigaram e a namorada era apaixonada por... Ele comprou numa loja essas lojas de produtos usados, enfim, como é que chama? Um sebo? Antiguidade, loja de antiguidade. Tem antiquário, na verdade tem aquelas vendas de garagem, né? Nos Estados Unidos, aquele exatamente, negócio. ele comprou numa venda de garagem, aquela bolsa de areia e tal, e que ele sentiu que ali tinha magia, mas ele não se interessou tanto por usar. E essa namorada dele se apaixonou por aquilo ali, queria que ele usasse e tal, e ele nunca usou. E daí quando ela se separou dele, ela levou esse negócio. Isso. E daí ele lembra que tá com ela, e daí eles decidem ir atrás dela. E aí tu começa a ver o aspecto de terror eu não diria terror, é um aspecto mais psicológico. E aí tu chega na casa da mulher lá e tal, e daí eles pegam um táxi e tal, e é muito engraçado o Sandman num táxi, que é um troço de 3 metros de altura, né? Aí eles vão num táxi, chegam no endereço da mulher e tal, e o Sandman sente e diz assim, Constantino, fica aqui porque tem coisas soltas que não deviam estar na Terra. E daí eles entram na casa e tal, de terror, e o Constantino, jura, né, que eu vou perder um momento desse. E também porque eles têm algum sentimento pra mulher. Aí eles entram num quarto, encontram eu entendi que era um assaltante que tentou entrar na casa e foi atingido, né? Que é um personagem lá que tem sonhos, levando contra o corpo de um cara, e eles vão entrando, e em síntese o que a mulher fez foi que ela usou tanto a algibeira, só que ela não pode ter, como um ser humano mortal, ela não conseguiu ter o controle daquilo ali, que os sonhos, ao invés dela usar os sonhos, o sonho começou a controlar ela. Exatamente. E ela começou a se destruir assim por dentro, porque ela não vivia mais, ela vivia só os sonhos. Só os sonhos, exatamente. E daí eles encontram ela e tal, e o Sandman percebe que ela tá muito fraca, e daí o Constantine diz, você pode fazer, daí ele recupera a algibeira, aí o Sandman diz assim, não posso fazer nada. Pô, você não pode fazer nada pra ajudar ela, daí o Sandman joga um pouco de areia, ela sonha uma última vez que ela tá num lugar bom e tal, junto com o Constantine. E depois desencarna. Ela tá bem com os aspectos de uma pessoa drogada em estado terminal. Exatamente, ela se drogou pelos sonhos. Exatamente. E daí a gente vai pro quarto, que a gente tem que terminar no programa. A gente vai pro Opa! quarto. Vamos, Tudo bem. Com licença, Rodrigo, vamos se retirar e que com eles o negócio aí. A gente vai pro Mas quarto. antes da gente entrar Mas eu no vou pro quarto com o Rodrigo. Antes da gente entrar no quarto capítulo, que é Uma Esperança no Inferno, eu gostaria só, pra gente fazer uma análise. Ali tu vê como o New Game tá começando a amadurecer a narrativa, né? Porque assim, do terceiro pro quarto do capítulo, porque ele já tinha trafegado pela Liga, tinha chegado no Sonhar e tal. Então o Não game... tinha ido na liga. Não tinha ido na liga, só Dá uma depois. acalmada. Tá, enfim, mas ele não tinha falado com a Ajax? Não, no próximo depois, capítulo, depois, né? Me perdoe. Aí, enfim. Passageiros. Então, assim, o Gaiman já está começando a trabalhar a parte mais psicológica, mais dramática do quadrinho, utilizando esse recurso com Constantine, com a namorada dele, né? Primeiro episódio ele mostra Caim e Abel, daí ele vai pro Constantine, aí agora pra quem que ele vai? No Agora, quarto capítulo. A Pois verdade é, é que o New Game não criou nada, ele não criou o Abel, não Não, criou o esses Caim, não personagens criou o existiam. Sage, não criou o Constantine. Esses personagens já tinham, né? Só melhorou pra cá demais. House of Secrets e por aí vai. No quarto capítulo, Uma Esperança no Inferno,
o personagem, né, o personagem Morpheus, ele vai para o inferno recuperar um de seus mais importantes itens, que é o elmo, né? Muito interessante que lá ele se encontra com um personagem que atualmente é icônico também dentro dos quadrinhos e já tem série na Netflix, que é o Lúcifer, né? Quem é Lúcifer, Rodrigo? Ele é a estrela da manhã. Estrela da manhã, Anjo caído, né? Morningstar, o primeiro dos caídos, o primeiro, aquele que, né, que disse que foi contra Deus e toda aquela lógica que a Bíblia prega. Enfim. Fez meio rebeldezinho. Rebeldezinho, guri. Aí o Sandman se encontra com ele, né, reclama o Elmo, né, que tava com o demônio Choronzon. Por favor, quer fazer São algum... 3 São 3 o quê? regentes do inferno. Tem Beelzebub. Sim, tem o Beelzebub, já vou dar uma coladinha aqui. É o Beelzebub. Lúcifer, Beelzebub e Azazel. E Azazel, exatamente. Aí ele vai lá reclamar e ele entra num embate clássico, né? Que o Neil Gaiman começou a pincelar os grandes acontecimentos dentro da obra. O que foi que tá O Castanho e o Caju era um campeonato embolado, aqueles cada um ficava fazendo uma riminha. Isso que é o folclore nacional. Sim, eles entram num embate muito clássico, né? Pra quem leu o Preludes Noturnos, ficou marcado, que é o embate clássico entre eles. Tu quer falar com detalhes do embate clássico? Não, só que cada um fica falando algo, tipo assim, eu sou um verme, eu sou uma bactéria, e o outro fala, eu sou alguma outra coisa que vai superar aquilo. Eu sou eles tudo vão que indo até um certo existe, aí o ponto. outro diz eu sou a luz, aí outro diz eu sou a escuridão, Isso, e outro eu diz sou a escuridão, sou a luz, e daí e o vai Sandman indo. no final diz eu sou a esperança. Sou a Sou esperança e pá. E aí o Choronzon... Mas pra mim o grande detalhe disso é a hora que ele recebe de volta o elmo, ele ganha do Choronzon, aí todo mundo tá, e agora tu não tem todo o teu poder, tu tá cercado de demônios. E agora como é que tu sai daqui, meu amigo? Aí o que ele responde, Regis? Não me lembro. Ô, Regis, daí ele responde assim, ó, o que seria do inferno se as pessoas não pudessem sonhar com o paraíso? E todos os demônios começam a Deve vir. se afastar. Cara, esse cara, por Foi isso, foda. tem razão. É uma obra massa. É lógico, é. Mas não, isso, quanto a isso, não há dúvida. Mas depois o Lúcifer deu uma sacaneada dele. Não, mais pra calma, frente. isso aí tudo calma. Não, o Lúcifer é o Lúcifer, né, cara? O Lúcifer não vai deixar barato. Vamos lá, Jornal. Na verdade, de ele não. repente, tem que terminar Só uma e coisa assim, ó, acabar na o verdade, ele não fez nada pessoal pro Lúcifer. Mas o Chorozô, que é esse que foi no campeonato de embolada com ele, ele é um funcionário de uma das falanges de Lúcifer. Do Lúcifer, exatamente. Então o que aconteceu? O Lúcifer ficou extremamente mordido, afinal, ele foi lá e venceu do Lúcifer dentro do território do Lúcifer, né? Recuperou o elmo e saiu de lá, mas ficou uma coisa não resolvida entre eles e coisas por se resolver mais Ficou uma pra frente. mágoa no coração Ficou uma do mágoa Lúcifer. no coração do Lúcifer. Entrando no quinto capítulo, Passageiros. Por favor, Regis. Passageiros é o Sandman, no caso, indo atrás do rubi dele, que é o último artefato que falta para ele estar completo, na plenitude dos seus poderes. Sensacional. Só que, na verdade, não aborda o Sandman, ele aborda o Dr. D, que é o Dr. Destino, que é um inimigo clássico da Liga da Justiça, que está preso no Asilo Arkham. Ele foge do Asilo Arkham no dia 1º de abril, totalmente pelado, totalmente deformado. Daí ele foge do Asilo Arkham. Tem uma conversa com um personagem clássico do Batman lá dentro. O Espantalho. Isso não precisava ter dito, o eu pessoal tem uma falei. surpresa. Eu falei. Uma conversa bem Eu dei legal. spoiler. E quando ele foge, o Espantalho fala, quando voltar, me fala que der certo, que tu vai ser preso de novo. E ele é meio pancadinha. E ele utilizou esse rubi do Sandman. Mas quem é o Dr. D? Quem é a mãe do Dr. D? Porque ele conseguiu... É a concubina, do Magus, do né? Magus. Então, E daí por isso que tudo isso é ligado, por isso que ele que ele teve acesso ao rubi. Isso. Só que tu olha ele é um dependente químico também em estado terminal. Tá cadavérico. Ele pega uma mulher, ele rouba um revólver de um guarda, pega uma mulher e vai o caminho inteiro conversando com essa mulher. E a Sim. mulher fala pra ele que o marido dela é da máfia, que se ele fizer alguma coisa ele vai matar Isso, ela. exatamente. Não, só um detalhe, pessoal. Esse sujeito foi preso porque ele foi o vilão da Liga da Justiça. Ele é um vilão E quando a mesmo. Liga da Justiça prendeu ele, só um detalhe, que foi uma questão ética também, a Liga da Justiça condenou ele a nunca mais sonhar. Porque o poder dele vinha do sonho. Vinha do sonho, Então ele foi exatamente. condenado a nunca mais sonhar. Então a ideia que passa pra gente é que ele se deformou. Sim, ele totalmente. deve ficar acordado, porque Ficar acordado. que tem experiência, alegam que existem experiências no mundo real das pessoas que não ficaram, que ficam acordadas não sei quanto tempo, que acontecem loucuras na cabeça da pessoa. Só que daí ele foge disso aí e vai atrás desse rubi. E ele sabe, ele na verdade, não é que ele saiba, o Dr. D, ele pressente onde está o rubi. O Sandman, ele tem a informação de que o rubi está com a Liga da Justiça. Ele vai até o sonho do Senhor Milagre. E o Senhor Milagre está sonhando que o Senhor Milagre não tem um nome, ele quer ter um nome, ele está lá naquele sonho, e ele chega e para falar com o Senhor Milagre falou, agora eu não estou aqui no satélite, quem Eu tá, sou novato, vai falar com o Caçador de Marte. Daí nesse momento a gente descobre a amplitude que o Sandman tem realmente. Quando ele chega para falar com o Caçador de Marte, o Caçador de Marte vê ele numa visão totalmente diferente do que ele é, e daí dá para te entender que o Sandman não é algo da nossa realidade, ele é algo universal, que todas as civilizações têm
o sonho, no caso, só que com nomes diferentes. Isso vai ser abordado mais pra frente de maneira estupenda. E daí eles falam que na verdade estava tudo guardado num satélite. Isso. E todos esses itens assim de difícil acesso, só que esse satélite explodiu e estava num depósito. E o Sandman vai até esse depósito, só que antes dele o Dr. D chega no depósito. Claro. Quando o Dr. D chega no depósito, ele fala com a mulher diz, só que o Dr. D ele vai contando a história da vida dele para essa mulher, tudo que ele sofreu, e a mulher se apega a ele. No final a mulher deseja boa sorte, vai lá, seja feliz, não sei o que. Ele pergunta, tu realmente teu marido é da máfia? E ela não, puf, ele dá um tiro nela, fala, mas também não ia fazer diferença. Só que quando ele chega, o Sandman chegou antes dele. O Sandman pegou o cristal, só que o cristal, na verdade, ele não fortalecia o Sandman, ele sugava a energia do Sandman. E o Sandman já estava debilitado, quando ele pega o cristal, sugou lá um pouco, ele caiu. O Dr. D pegou o cristal e fomos para o 5º capítulo. Que é o terrível agora. O sexto, na verdade, o sexto, que é Esperando o Fim do Mundo, é o 6º capítulo. Filme de terror agora. É basicamente o destino, né? O D, né? Ele basicamente vai para uma lanchonete, né? Onde ele observa as pessoas, inicialmente na lanchonete. Esse capítulo e é massa. com o Ruby, ele começa a controlar as pessoas. Eu só quero falar uma coisinha, se o Abel achar, na hora que a gente for botar no Face esse coisa, o Abel bota junto aquele videozinho que tem nesse capítulo. O fanfilme aquele, né? É fenomenal, o fanfilme é fenomenal. Alguns fãs fizeram um pequeno filme, né? Um curta-metragem, por assim dizer, desse capítulo, né? Que é o Esperando o Fim do Mundo. E basicamente ele controla, né? O dia ele controla ali as pessoas e impede as pessoas de saírem da lanchonete. E elas passam dias e dias e dias ali, horas, né, na verdade, e as pessoas vão se deteriorando, vão conhecendo umas às outras, inicialmente elas vão interagindo e tal, e depois elas não, com o tempo elas não se suportam mais, ou chegam num estado de que elas não conseguem mais... Em 24 horas ele transforma todas em psicopatas, né? Vão enlouquecendo E e vão aos poucos matando umas às outras, fazendo coisas assim horríveis e vão tal. contando também os segredos íntimos deles, eles vão contando. Exatamente, até que basicamente é isso, né? Ele deteriora as pessoas dentro da lanchonete, né? Ao ponto de elas se matarem, consumirem com a vida e tal. Daí termina com o Sandman chegando na lanchonete pra começar a luta final contra o D, né? Pra dar um show de soco no Dr. D. Vamos lá então. Exatamente. No capítulo 7, que é Som e Fúria. Eu quero deixar um espaço para o Abel falar mais da parte da morte no final. Então, basicamente, Som e Fúria é o embate entre os dois. Ele começa onde termina o capítulo 6. Som e Fúria, o capítulo 7, o Morpheus aparece e diz para ele que não é para fazer aquilo ali, não é para usar o amuleto naquele sentido. E nesse momento ele já espalhou o terror dele por todo mundo. As pessoas já estão tendo pesadelos terríveis, já estão... Tipo assim, a pessoa tá matando seu cachorro, estão se agredindo, estão se dando tiro, estão se destruindo, se matando por causa dos pesadelos. Então ele já está espalhando aquilo ali pelo mundo. Aí o Sandman reaparece e diz para ele, daí ele olha pro Sandman e diz, eu vou tomar o seu poder, eu tenho o amuleto, e dá a entender que a relação dele com o amuleto é mais ou menos uma gola, um anel, assim, que o amuleto fala com ele e tem ele entende que o amuleto tem o seu desejo e tal. O Dr. D, né? O Dr. D e o amuleto. Aí no final o Sandman diz, então já que você quer enfrentar o Mestre do Sonhar, vamos lutar no Sonhar. Aí ele coloca o Elmo, abre um portal e entra no portal. Isso. E o Sr. D pega o amuleto e diz, já que você quer fugir, me leva até o Sonhar. Aí ele vai pro Sonhar. E o curioso é que quando ele vai pro Sonhar, ele acorda e aí tu começa a entender a relação dele com a mãe dele. E tu começa a entender que aquilo é doentio na cabeça dele. Sim. E aquilo começa a afetar ele. Até que ele chega à conclusão que aquilo ali é tudo uma ilusão criada pelo Sonhar, ele diz pro Sonhar aparecer, e ele começa a destruir o que restou daquele espaço, daquele ambiente ali, e começa a destruir até aparecer o Morpheus. Aí o Morpheus aparece, e daí diz pra ele, então faz o que você tem que fazer. Aí ele joga todo o poder em cima do Morpheus, só que a joia se despedaça, se destrói. E aí ele acha que venceu, só que ele tá num espaço totalmente neutro, assim, e ele diz, agora eu vou ser o rei daqui, só que não tem ninguém pra me aplaudir. Aí quando ele olha, ele tá na mão do Morpheus. O Morpheus, com a destruição da joia, recuperou todo o seu poder, voltou a ser o grande sonhar, voltou a ser o sonhar, o sonho. Voltou a ser, o sonhar é o local. Voltou a ser o sonho e com todo esse poder restabelecido, ele pega o Sr. D, leva de novo para o Asilo Arkham, diz para ele assim, ele pergunta, você vai me matar? Não, eu vou te matar. Você fez algo que eu nunca pensei em fazer, você destruiu o Rubi. Na verdade, o Rubi estava me destruindo e não você. Perfeito. Daí como ele destruiu o Rubi, ele leva de novo o Sr. D para o Arkham, encontra o espantalho e dá uma noite de sono lá. Ele diz, eu tenho que reconstruir meu castelo, reconstruir meu mundo. Mas antes, a Terra merece uma noite de sono. Porque a Terra vinha há algumas horas com aquela loucura. Exatamente. As pessoas se matando. Na verdade, a Terra vinha há 70 anos com distúrbios de sono. E daí ali ele diz, então a Terra merece uma noite de sono.
e essa noite de sono ele garante. E é legal que é no Asilo Arkham ali, que é aquele bando de maluco doido, dorme, descansa um pouquinho. Apesar que eu acho que o Coringa não dormiu. O Coringa não tá no Asilo Arkham, porque o Espantalho fala pra ele, quando tu vê o Coringa, fala pra ele que dia 1º de abril sem ele não tem graça. E aí, como é que termina essa fantástica caminhada, Bel? O 8º capítulo, O Som de Suas Asas, é, por assim dizer, o capítulo que alçou voo. Ih, eu precisava fazer esse trocadilho, né? Tudo alçou voo. Merece pau. Muito obrigado, muito obrigado. O 8º capítulo, que é O Som de Suas Asas, ele tem, acho que, duas grandes funções como um término de arco sensacional, que mostra a evolução criativa do Gaiman, né? Ao inserir, né? Ao mostrar que o personagem Morpheus recuperou todas as suas armas místicas, os seus artefatos, né? Reconstruiu o sonhar, mas ele entrou numa questão, o Morpheus ele entrou numa questão depressiva, existencial muito grande, que ele não entendia o papel dele, ele já não compreendia o papel dele como um perpétuo. Porque o mundo estava diferente, ele exatamente. Ele saiu do mundo 70 anos no passado aí e ele voltou pro mundo todo diferente. Tá tudo diferente. É muito interessante que esse arco também mostra ele dando comida para os pombos, aquela coisa, né, meio existencial, mais lírica, e aparece a primeira... Cara, é o que todo aposentado faz. É o que todo aposentado faz. Não deixa ninguém pra jogar dominó, fui jogar. Aposentado vai recalçada também. Aí apareceu a personagem Morte, né, que é a primeira aparição da personagem, né, muito querida. Fora muito ele, amada. é o primeiro perpétuo que aparece concretamente. Ela. Exatamente, né, dos 7 perpétuos ali, ela é a primeira pessoa, a primeira perpétua que aparece. É muito legal a inserção da personagem, tanto que perguntaram pro Gaiman por que ele fez uma morte tão fofinha, tão bonitinha, uma menina meio emo ali, aquela coisa menos 90, e o Gaiman falou, eu fiz a morte que eu gostaria de encontrar no meu final, né, uma resposta genial. Ela explica pro Morpheus... Só uma coisinha a respeito dos perpétuos, que a gente não falou, os perpétuos eles são 7, são 3 homens, 3 mulheres e uma criatura andrógena, que não é definida entre o homem e a mulher, que é Desejo. Né? Que é Desejo. E a Desejo e Desespero são gêmeas também, isso aí que a gente não comentamos. Claro. Enfim, aí ela explica pro Morpheus o papel dele como um perpétuo, mostra pra ele e fala o quão importante é o papel deles como e ela perpétuo. mostra levando ele pra um passeio, mostrando o que ela faz como morte. O que ela faz como morte, exatamente, o papel, a importância que ela tem como morte, enfim. Aí se encerra o arco Prelúdios Noturnos e começa, por assim dizer, a evolução criativa do mestre Neil Gaiman depois do Som de Suas Asas, né? Eu quero falar uma coisinha a respeito do Som de Suas Asas. Isso é o que a morte pensa, porque a Destruição não pensa assim. A Destruição pensa que não tem. Não tem necessidade dele estar Só que não é isso que eu queria falar. A partir do momento que acaba o Som de Suas Asas, o Neil Gaiman se rompe das amarras que ele tinha de usar personagens da DC clássico, entendeu? Daí em diante do próximo arco, que é o caso das bonecas, ele vai ter exatamente total liberdade criativa. E ele vai, no próximo arco, ele vai sair atrás dos pesadelos e sonhos que fugiram do sonhar. Perfeito. Ele decide agora ele vai reconstruir o mundo dele, reconstruir o castelo dele, e acabou assim essa história. Por exemplo, aqui teve Liga da Justiça, Constantine. Não vai ter isso. A partir de agora vai ser Estados Unidos, vai ser realidade ali americana naquela época e tal. Vai ter questões até que envolvem aquele período, aqueles anos ali. Só que eu digo que tudo que vai vindo agora em diante foi plantada sementes no Prelúdios Noturnos. Claro. Eu acho particularmente o Prelúdios Noturnos o mais fraco dos arcos. Só que ele é extremamente fundamental na leitura. Se a gente não fala pra vocês Prelúdios Noturnos, muita coisa que vai aparecer ali depois. Ramadã é muito bom. Muito bom. O tempo estourou, pessoal, encerrar. Perfeito. Então Tá, não, mas considerações finais? É isso aí? Considerações finais para quem... Nos acompanhem, porque a gente quer trabalhar com os 13 arcos de Sandman. A gente vai fazer um próximo programa daqui a um mês, 2 meses, a gente volta a falar de Sandman. Daí nós vamos falar do que, Abel? Nós vamos falar de Casa de Bonecas. Casa de Bonecas e Terra dos Sonhos. Perfeito. Vamos deixar o Estação das Brumas para um outro programa. Só para falar uma coisa, assim, para quem quiser começar a ler Sandman, é o melhor momento, acho, da história. Tem essa edição aqui, comemorativa de 30 anos, que tá R$ 35,90. No programa de hoje a gente só falou disso aqui. Isso aqui, Mas exatamente. são 75 edições, são Isso aqui, 13 arcos. Também está saindo, tem sempre em catálogo, as edições definitivas são um pouco mais caras, mas vale a pena. E também está saindo atualmente 4 números aí. Sim, recentemente saiu o Sonhar, né, que é uma espécie de sequência de toda a mitologia do Sandman, e atualmente está sendo Lúcifer, né, que é uma edição que também vai encabeçar os 4 arcos que serão publicados. Será o Sonhar, Lúcifer, Timothy Hunter, que é o Livro da Magia, e a Casa dos Sussurros. São arcos, todos esses arcos são do mundo de Sandman. Exatamente. São criados a partir teoricamente, do universo de Sandman, da cabeça do Neil Gaiman. Neil Gaiman, ele é administrador desses roteiristas. Exatamente. Pessoal, eu sou o Luiz
Isabel Jornaleiro. Só falar, pessoal, dar uma chegadinha no Domínio Geek lá, conversar com o pessoal. Com a rapaziada, pedir os seus Game. itens, games, copinhos, né? Melhor jogo. Peso de Pikachus. de porta, escreveu um peso de porta. Aqui uma caderneta para anotações do God of Do War. God of War, né? E chega na chegar Terra lá X, que é gurizada, na Terra X Na também. Terra X também. Tomar um café com o pessoal da Terra X lá. Isso, e comprar um cinemas. Tá, é isso aí. Eu sou o Isabel Jornaleiro. Eu sou o Regis. Sou Strib. Eu sou o Rodrigo. Até mais.